Bom dia, Rodrigo. Uma satisfação estar aqui no F5, no canal Hipócritas. E bom dia ao meu amigo Cláudio Carvano, que nós há tanto tempo já nos conhecemos. E um bom dia a todos aqueles que estão aqui assim na audiência para esse programa. Bom, eu realmente estou desde 78 no Brasil, né? Já sou assim mais um brasileiro do que um português. E sou apaixonado pelo Brasil e sempre gostei muito da questão de análise política, enfim, eu experimentei em Portugal algo que talvez poucas pessoas tenham experimentado, que foi uma revolução stalinista, comandada por uma junta militar e depois por civis, que naquela época, totalmente ligados à União Soviética, impuseram um regime totalitário em Portugal por algum tempo, com roubo de propriedades, com confisco de bens, enfim, com abolição total de liberdade de expressão e essas coisas todas. Então, tenho um certo conhecimento do que é isso, né? Foi gradativo, doutor Sepúlveda? Ou foi de uma hora para outra? Olha, em certo sentido foi de uma hora para outra. Eu, às vezes, até penso em fazer algumas lives sobre isso, para as pessoas conhecerem um pouco. É um fato não tão longínquo, não é? E que muitas pessoas não conhecem. E veja bem, só para aproximar as coisas, não sei se vocês acompanharam, mas devem ter acompanhado a ida do Lula a Portugal e toda aquela controvérsia que houve dele falar na Assembleia da República, era exatamente no dia da comemoração dessa revolução. Ou seja, a esquerda continua a fazer questão de comemorar uma revolução que teve aspectos stalinistas. Só para lhe dizer uma coisa, chegou a haver uma reunião de militares em que alguns militares propuseram começar a fuzilar adversários políticos. Isso em plena década de 70. Só para você ter um pouco a ideia do nível. Bem, eu começaria por uma questão que é um pouquinho mais de princípios. Eu sou contra isso, por quê? Porque isso é contra o direito natural. Isso é contra a natureza humana. E eu não posso entender como é que um Estado, porque fala-se tanto contra o Estado, mas é um Estado que possibilita e induz, muitas vezes, a essas, por exemplo, cirurgias. Nós vamos ver depois numa notícia aí à frente o que é que acontece com pessoas que entram por esse caminho. Então, eu creio que todas as sociedades elas devem ter uma pauta, elas devem ter um norte moral. E quando você vai perdendo esse norte moral, e a esquerda é muito especialista em rebentar com esse norte moral. É o caso de perguntar o seguinte: por que a esquerda é a patrocinadora de todas essas agendas pelo mundo? É uma pergunta. Por que eles são os patrocinadores da eutanásia, do aborto, dos trans, dessas mudanças de cirurgia de sexo, de barriga de aluguel? Por que eles são eles os patrocinadores de tudo isso? Alguém já se perguntou? O Caivano, meu grande amigo Caivano, trouxe um tema aí que foi os experimentos que houve nos campos de concentração nazistas. Outro totalitarismo socialista. Quer dizer, essa concepção de que o homem está ao serviço e está à disposição do Estado é uma aberração. E, sobretudo, para essas aberrações que nós estamos vendo. Então, esse era o primeiro ponto, que seria o ponto da questão de princípios. Agora, a questão da Rússia. Eu acho que muitas vezes nós falamos sobre países e não fazemos um certo esforço para irmos até a psicologia dos povos. Quem conhece um pouco, eu, por acaso, tenho muitos contatos
no leste europeu, sabe que a mentalidade dos povos ali assim, Polônia, Hungria, países bálticos, etc., e Rússia também, é bem diferente. É uma mentalidade bem diferente. Então, essa proibição que a Duma acabou votando é uma proibição que está de acordo com as convicções que são majoritárias ali. Mas isso, a mim, é claro que isso é depois aproveitado para fazer uma certa propaganda do regime do Putin, que já é um outro assunto. E essa propaganda é falaciosa. É falaciosa porque o Putin é um homem que se diz anti-Ocidente, etc. As razões são outras, não essas que nós imaginamos, mas depois apoia a Agenda 2030, depois, como diz o Dugin, ele tem uma face lunar e uma face solar. E uma das faces é em tudo aquilo que ele concorda com a agenda globalista. É claro que ele tem que concordar. A agenda globalista nada mais é do que a explicitação das doutrinas nascidas do comunismo. É isso. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um desenvolvimento das teses comunistas. Então, eu acho que nós temos que distinguir aqui, assim, a proibição, que é, de fato, saudável, não é? Essa proibição, da propaganda política, que é outro aspecto falacioso que se enrosca nisso. Eu também queria lembrar aqui que o presidente Trump disse que, se ele voltar a ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele trabalhará para impedir que jovens e adolescentes possam fazer essa transição. Bom, eu vou insistir só naquela ideia de ir contra a natureza, né? Você vai contra a natureza, tem uma série de consequências físicas, psicológicas, espirituais. Eu li toda essa notícia com cuidado e diz que é recorrente esse problema que ela tem com dores, É claro, é uma cirurgia, uma aberração de uma cirurgia. O que é que vai dar no final? A aberração vai somar a aberração, não, agora me mata. Primeiro me transforma e agora me mata. Aí fica um problema. Parece um utilitarismo. Vamos tentar, vamos fazer, se não der certo, elimina. E o Estado faz tudo, é isso que eu fico assim. Tudo. Isso dá uma pitada de tristeza maior ainda, né, nessa história. E o Caivano, ele levantou um problema que é o seguinte: lá atrás, essa pessoa tinha todas as informações. E agora, quando ela está pedindo suicídio assistido, é o quê? É uma consequência do que ela não sabia. Então, veja que é uma cavalgata de desastres. E, desculpe que eu lhe diga, mas é o seguinte: se nós queremos... Imagine que você fosse pegar um manual de história de uma civilização brilhante, etc., e que a um certo momento tem fatos como este. Essa civilização está acabando. É bíblico. Você disse tudo. A Constituição está valendo ainda? Vocês que são os especialistas na área, me digam, professor Sepúlveda, a Constituição ainda está valendo? E mais, né? Continuando nossa notícia, o senhor acha que vai ter uma reação do Senado, que o Senado vai acordar, os parlamentares vão tomar para si o que deveria ser constitucionalmente o seu dever? A primeira pergunta que eu faria é o seguinte: Rodrigo Pacheco vai acordar? Ou vai fazer só aquele discursinho que ele fez, porque já não dava mais para sustentar a situação? Então fez um discurso que era um equívoco. Não, não é um equívoco. Essa coisa de ficar chamando de erro, de equívoco, é a melhor maneira de não reagir. Porque isso não é um equívoco, isso é uma marcha que tem sido continuada. Eu vi o discurso ou pelo menos um trecho do discurso do senador Jorge Saif, e ele diz isso.
diz isso ao Pacheco, na cara, diz o seguinte: o senhor nos pede para ser moderados aqui, o senhor nos pede para sermos diplomáticos, que o senhor tem contatos no Supremo, mas a resposta é cada vez mais dura do Supremo. É avançar sobre as prerrogativas do Senado, as prerrogativas da Câmara dos Deputados, no fundo, as prerrogativas do Poder Legislativo. Depois o seguinte, veja bem, Rodrigo, eles não podem nem alegar que não há uma legislação a respeito, porque essa é uma teoria que diz o seguinte: bom, quando o Legislativo não aborda uma coisa, um assunto, o Judiciário pode se meter nele. Isso não é bem assim, porque a escolha de não abordar é uma escolha do Legislativo. Não é uma ausência, é uma escolha. Bom, mas nem isso acontece. Isso está na lei. E eles estão modificando a lei. Podem me dizer qual é o critério com o qual o juiz diz quantos gramas você pode ter? Qual é o critério disso? O que é isso? Ora, o que nós vemos é o seguinte: é um atropelo institucional. Mas eu digo mais, é um atropelo à nação. Porque a grande maioria dos brasileiros não quer isso. Os seus representantes já votaram leis que não permitem isso e 11 pessoas que se acham iluminadas querem impor uma agenda progressista ao país. Ora, como disse muito bem o Dr. Caivano, isso vem da ideia. Eu até escrevi na época um artigo chamado, assim, ironicamente, eu intitulei o meu artigo In Fux We Trust, porque todo mundo ficou, o Fux agora vai ser o presidente, etc. Assim, vão ler o discurso de posse dele e vocês vão ver quem que é o Fux. Ele diz que a meta principal do Supremo é impor a Agenda 2030 ao Brasil e que eles vão selecionar os casos que vão ser julgados, dando precedência àqueles que envolverem a Agenda 2030. Não sei se vocês sabem o que isso quer dizer, que a justiça não deixou de ser igual para todos. Porque se ele vai privilegiar aqueles que têm a Agenda 2030, eles passaram a ser um tribunal político e ideológico. Bom, não sou eu que estou dizendo. O ministro Barroso se encarregou de dizer isso num evento da magistratura. Para quem ainda tinha dúvidas, né? Exatamente. O peixe morre pela boca, né? Então, foi isso. Agora, que eu vejo uma reação, vejo. Eu vi o senador Cleitinho dizendo que ele tomará medidas legislativas se o Supremo aprovar isso aí, para derrubar essa decisão. É preciso haver uma pressão dentro do Senado sobre o senador Pacheco. Ele é um elemento que está lá há muito tempo pela posição dele, que ele vende como uma posição diplomática, mas eu digo o seguinte: o Congresso foi sequestrado por duas pessoas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eles sequestraram o Congresso para interesses políticos próprios. Essa é a realidade. Eu vou trazer uma provocação aqui, partindo do que o Dr. Caivano falou sobre educação. Eu tenho aí uma opinião pessoal minha, até do meu ambiente de trabalho, né? Eu trabalho no sistema prisional, né? E a gente trabalha muito também com educação, para levar a educação, ressocialização, né? E a gente percebe que muitos jovens, né, começaram a usar drogas nas escolas, vender drogas nas escolas. Então, assim, até que ponto as nossas escolas elas estão preparadas ou podem ficar preparadas, né, para ajudar no combate desse problema, e até que ponto elas já estão sendo ali focos, né? Estão sendo causadoras e radiadoras desse tipo de comportamento cada vez mais, assim, escrachado, né? A revelia do que pensa a população. Acho que eu me estendi na pergunta, mas acho que me fiz por entender. Senhor Sepúlveda? Muitas vezes nós temos, muitas vezes não. É sempre bom nós olharmos para a realidade, para ver o que é que acontece, quais são as consequências de certas atitudes. Eu estava vendo
o Ivan Kleber, ele colocou no Twitter dele 2 reportagens do New York Times mostrando as experiências desastrosas e terrivelmente desastrosas da liberação de drogas no Oregon. O que está dando? Pessoas jogadas nas ruas, que têm que ser recolhidas, etc. Mas eu, uma vez, assisti uma reportagem sobre uma escola cívico-militar. No início das escolas cívico-militares ainda não havia essa grande quantidade que há hoje em dia. E aquela escola era uma escola pública, né? E que era completamente devastada por drogas, por crime, por indisciplina, por agressões, por tudo mais. Quando a escola se transformou numa escola cívico-militar, houve efetivamente uma transformação. Por quê? Porque você levou disciplina, levou ordem, levou princípios. Eu não estou dizendo que a escola cívico-militar é a salvação, mas eu estou mostrando o seguinte: como, havendo disciplina, princípios, ordem, etc., uma série de problemas desapareceram, inclusive o problema do consumo de drogas. Em grande medida, não estou dizendo que acabou inteiramente, mas em grande medida. Por quê? Porque isso é estudado até em psicologia, né? Há estudos sobre isso. Quando você é levado para um ambiente que já está degradado, você se degrada também. Quando você é levado para um ambiente que exige disciplina, ordem, aprumo, etc., você é tendente a se alinhar com aqueles princípios e a se modificar. Então, eu creio que realmente haveria fórmulas de instrução. Eu sei que tem problemas que são anteriores a estes, que são problemas familiares, muitas vezes. Você vê que muitas vezes são destruições familiares que levam e conduzem a consumo de drogas por jovens e tal. Mas eu creio que, havendo pelo menos um esforço dedicado assim, em escolas de um padrão, como o padrão cívico das escolas cívico-militares, há ali alguma coisa que pode ajudar efetivamente a preparar uma juventude que não se deixe corromper pela droga. Eu creio numa coisa que vi na Europa há muitos anos, que eram verdadeiras campanhas de informação nas escolas. O que é a droga? Quais são as consequências da droga? E hoje isso haveria, com muito mais facilidade, isso poderia ser feito. Né? Mas até que ponto, doutor Sepúlveda, né, o poder público, as instituições, né, estão, de fato, numa guerra às drogas ou estão numa guerra favorável, né, a que as drogas permaneçam aí em circulação na nossa sociedade? Né? Como é que a gente pode entender isso? Eu acho que vai ser, é mais difícil falar aqui do que portar droga, né? No nosso país está assim, tá assim. Então, eu vou medir bem o que eu vou dizer. Mas o que você vê é o seguinte: nós temos uma militância que entrou no Ministério Público, entrou na Justiça, etc., que estão trabalhando efetivamente para que o combate ao narcotráfico não seja efetivo. Ainda hoje, houve a devolução de centenas de quilos de cocaína que foram apreendidos, mas não foi segundo todas as normas legais, etc., não havia mandado, né? Enfim, inventaram um negócio qualquer legal para devolver a droga porque não podia ter sido apreendida. Eu pergunto o seguinte: isso é efetividade do combate? É o quê? E depois outra coisa, por que eu volto a fazer a mesma pergunta? Por que o tráfico de drogas é aliado da esquerda mundial e dos grupos terroristas de esquerda? Eu só faço essa pergunta. A quem interessa isso, então? Doutor Sepúlveda, suas últimas palavras aqui no nosso programa. Espero que a primeira de muitas participações que o senhor tem aqui conosco.
Olha, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Gostei muito do debate que houve aqui, das várias notícias, e acho que nós temos que sempre nos questionar. Eu gosto muito de fazer perguntas e lancei aqui várias perguntas. Por que é que estas agendas são da esquerda? Por que é que o narcotráfico está aliado à esquerda? E pensemos no seguinte: nós estamos sendo atropelados enquanto nação. É o que me parece. A nação está sendo atropelada. Não é uma questão só política, é a nação que está sendo atropelada. Nós estamos sendo atropelados e esmagados no nosso interior. E isso, nós precisamos perceber o seguinte, que a grande maioria das pessoas pensa como nós. É só você começar a conversar com alguém que seja um desconhecido e você vê que facilmente a conversa vai para aí. Então, essa é a verdadeira força que nós temos. E eu queria chamar a atenção disso aqui e agradecer o convite mais uma vez e mandar uma saudação para todos aqueles que estiveram aqui nos assistindo. Eu que agradeço, um prazer, uma honra estar aqui nessa primeira conversa, quase que um debate, né? Com o senhor, com o doutor Caivano. Espero que seja a primeira vez de muitas. E para achar aí o doutor José Carlos Sepúlveda, está ali o arroba dele, né? Arroba José Carlos Sepúlveda Oficial no Instagram. Muito obrigado, doutor. Fique com Deus. Um grande abraço.